onde as pessoas amam fazer missões, amam evangelizar, ganhar vidas para Cristo, trazer pessoas que estão nesse mundo perdidas para a presença de Deus, é algo maravilhoso, irmãos. É muito bom estar no meio dos irmãos, porque é a própria palavra que vai dizer isso: quão bom e quão agradável é que nós estejamos em união. Porque é como um óleo que desce sobre as nossas cabeças. E esse óleo nos traz alegria, nos traz unção, nos ajuda a continuar nessa caminhada. Então é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu falava com o pastor Ricardo, eu tive uma experiência na Índia, e eu queria compartilhar essa experiência com os irmãos. Queria mostrar para os irmãos um trabalho, um projeto que nós vivenciamos lá. Já estou me preparando para ir novamente agora em fevereiro, voltar lá na Índia. Irmãos, são 35 horas para chegar na Índia, de voo, entre o tempo no aeroporto, é quase do outro lado do mundo, irmãos. Lá um outro idioma, uma outra cultura, é um povo idólatra, são mais de 3.000 deuses que eles adoram. Mas eu vou trazer isso para os irmãos já já. Só que eu não poderia, irmãos, estar neste lugar e não compartilhar também da palavra, porque a palavra, ela é algo que transforma a nossa vida. A fé, ela vem pelo ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, entendemos o que a palavra quer nos dizer, nós conseguimos edificar a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Porque lá em Mateus, quando Jesus fala sobre isso, ele faz a comparação do homem que construiu a sua casa na areia e do homem que construiu a sua casa na rocha. Ele diz o seguinte: o homem sensato que constrói a sua casa na rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então nessa noite nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos colocar ela em prática, para que a nossa casa esteja firmada na rocha. Aleluia. E eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite, antes de mostrar para os irmãos o trabalho que nós temos lá na Índia. Por isso que eu estou com essa roupa, irmão, essa roupa de indiano, né? De repente você me olhou, pô, esse irmão está vestido diferente, né? Uma roupa diferente. No Brasil não se usa essa roupa, mas lá na Índia o povo usa essa roupa. Então eu vim caracterizado de indiano, apesar de não parecer com indiano, né? Mas para que você possa entender um processo de salvação que Deus quer colocar naquele lugar, de dar dignidade às vidas. Lembra desse texto que nós acabamos de ler? Porque nós somos salvos pela graça. A graça de Deus nos alcançou. E por nós sermos alcançados por essa graça, nós estamos aqui nessa noite, podemos levantar as nossas mãos e dar glória a Deus e aleluia, porque nós fomos alcançados por essa graça. Só que, irmãos, existem muitas vidas que ainda não foram alcançadas por essa graça. Muitas vidas que ainda não foram alcançadas por essa graça. Este lugar que eu vou mostrar para os irmãos é 1,2 bilhões de pessoas que vivem na Índia. A população da Índia é 1,2 bilhões de pessoas. No Brasil são 205, 210 milhões. É isso? Ou seja, 5 vezes mais a população do Brasil mora na Índia. Olha quantas vidas ainda não foram alcançadas por esta graça. Amém, irmãos? Nós fomos alcançados por essa graça. Mas aí o apóstolo Paulo, ele chama um pouco a atenção daquele povo e diz: olha só, nós fomos alcançados por essa graça e não vem de nós, não, isso vem de Deus, é pela nossa fé e vem de Deus. É dom de Deus, não é por causa da minha obra, por causa da sua obra, não é por causa daquilo que nós fazemos. É uma graça que veio sobre as nossas vidas. Um amor incondicional, porque nós não éramos merecedores. O pastor leu aqui, era para estarmos mortos, irmãos. Mas nós fomos alcançados por essa graça. Então não é porque nós fazemos isso ou aquilo, porque nós vamos lá em Uaíba, eu agradeço a presença dos irmãos que estiveram lá conosco. Não é por causa das nossas obras, mas nós fomos alcançados por essa graça para fazer as boas obras. Porque aqui o apóstolo Paulo ele continua dizendo que nós somos feituras de Cristo Jesus, criados para as boas obras. Então nós não somos alcançados porque nós somos bonzinhos e porque fazemos a obra de Deus, mas nós fomos alcançados para que nós pudéssemos fazer essa obra de Deus. Essa obra, irmãos, é algo que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós não podemos negligenciar isso, porque senão nós estaremos construindo a nossa casa na areia. Vai vir o vento, a tempestade, essa casa vai cair, irmãos.
Por isso que muitas pessoas no meio da caminhada desistem, irmãos. Para pensar um pouquinho quantas pessoas tinham no ano passado que estavam do teu lado e hoje não está mais, irmãos. Como você faz o evangelismo, quantas pessoas que você evangeliza que são desviadas da presença de Deus? Foram alcançados por esta graça, alcançados, lavados pelo sangue do Senhor. O Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz por amor às nossas vidas. Fomos alcançados por essa graça, mas Ele não quis ser feituras de Cristo Jesus, assim como Jesus fazia a obra de Deus, e onde Jesus passava havia milagre, havia cura, salvação, pessoas eram libertas dos demônios. Mas nós não queremos fazer essa obra. Nós fomos alcançados por essa graça com um propósito: sermos feituras de Cristo Jesus, ser como Ele é. Lá em João capítulo 20, verso 21, ele tem uma palavra que ele diz para mim e para você, que é o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a nossa missão é dar continuidade na missão de Jesus. Assim como o Pai enviou Jesus, Ele veio nesta terra e fez essa obra, assim também Ele nos envia para fazer essa obra. Por isso que nós somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ao qual de antemão Deus já havia preparado para mim e para você, para que nós andássemos esta obra. Então a igreja, ela tem que andar na obra de Deus. Ela tem que fazer a obra de Deus, não tem jeito. Não tem como nós fugirmos dessa palavra. E se você for lá em João no capítulo 3, logo depois que Jesus conversa com Nicodemos, chega no verso 16, que é o auge daquela conversa, Jesus diz o que para ele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele não vai perecer. Então é correto, irmãos, nós andarmos por essas ruas e ver vidas perecendo, morrendo? Está certo isso? E no verso 17, que geralmente as pessoas param no 16, dá glória a Deus, aleluia, e fecha a Bíblia. O verso 17 ele vai dizer o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho. Então Deus fez de Jesus o seu missionário. Enviou Jesus, não para que Ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A missão de Jesus era salvar o mundo. Por isso Ele se entregou naquela cruz. Então essa é a minha missão e a sua missão. É nós irmos de encontro àqueles que estão perdidos, aqueles que estão lá perecendo neste mundo, para que esse amor de Deus que está dentro de mim, que está dentro de você, possa alcançar vidas, e vidas possam ser salvas por esta graça, por esse amor que está dentro de nós. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. E quando lá no capítulo 3 ainda de João, quando eu estava falando dessa conversa de Nicodemos, Jesus ele fala: aquele que é nascido do Espírito é como um vento de Deus, e Deus leva para onde Ele quiser. Amém, irmãos? Quem aqui já é nascido do Espírito Santo? Levanta a mão. Só quem é nascido do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos um vento de Deus, irmãos. Deus vai te levar para onde Ele quiser. Amém? E aprove a Deus me levar para quase o outro lado do mundo, lá na Índia. Quando nós vemos aquele trecho lá em Atos capítulo 1, verso de número 8, que Jesus vai dizer: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós orávamos sobre aquele texto, pedindo a Deus para que nos desse uma nação para nós abraçarmos. Pedimos a Deus: Senhor, nos mostra uma nação para que seja os confins da terra para mim. Nós temos já um trabalho lá na comunidade, nós temos lá em Cosmo, no conjunto da Telege, fazemos um trabalho ali em Oaíba, apoiamos o trabalho lá com os irmãos em Bangu. Já fomos lá várias vezes no Lixão de Gramacho, em Duque de Caxias. Nós temos vários trabalhos aqui no Rio de Janeiro, irmão, Judéia, Samaria, tranquilo. Mas onde é o confins da terra para mim? Nós orávamos a Deus. Nós conhecemos algumas pessoas lá no Níger. O Níger é o país mais pobre do mundo, fica na África, no norte da África, mais para o centro para o norte. É o país mais pobre do mundo. Nós recebemos agora há pouco uma missionária que voltou de lá. Irmãos, as crianças morrem de fome naquele lugar. Nosso coração ficou voltado para isso. Conhecemos um pastor na Turquia que estava recebendo refugiados lá da Síria. A irmã estava falando aqui, o irmão estava falando. E nós orávamos a Deus, esse é o país, esta é a nação. Mas Deus ele nos mostrou algo muito especial lá na Índia.
Ele fez com que o nosso coração, irmão, se enchesse da presença do Espírito Santo de tal maneira. O Espírito Santo nos tomou de tal maneira, irmãos, que não tinha como nós não abraçarmos essa obra. Nós fomos lá agora, fomos agora em fevereiro lá na Índia, para conhecer esse trabalho de perto, para ver de perto o que está acontecendo lá. E eu quero poder compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Porque nós percebemos, irmãos, o quanto as pessoas estão perecendo, estão necessitadas dessa graça, desse amor que nos alcançou. Muitas pessoas, irmãos, estão se perdendo no meio da caminhada. Muitas pessoas se perdem, irmãos, porque não querem cumprir o ID, o chamado do Senhor. Jesus, ele vai dizer, quando ele fala do ID, lá em Mateus 28, Marcos 16, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ou ide pregar o Evangelho, né? Toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus, ele nos ordena, nos dá uma ordem, irmãos, de ir pregar o Evangelho. Mas a igreja muitas das vezes fica parada, fica prostrada, irmãos. Eu louvo a Deus porque aqui não tem isso, né? Porque todo mundo aqui é obreiro do Senhor, mas lá em outras igrejas, irmão, é muito difícil. É muito difícil, irmão. Porque é muito bom estarmos aqui no conforto da igreja, no meio dos nossos irmãos. É muito bom, irmãos. Só que isso não dá sustento, não dá base para a igreja, porque ela começa a construir a sua casa na areia. Porque ela só está ouvindo, mas não está praticando. Amém, irmãos? Você está entendendo? Nós construímos a nossa casa na areia quando ouvimos a palavra e não praticamos. Somos como um homem insensato. Mas como nós ouvimos Jesus falar, ide por todo mundo e pregar o Evangelho e praticamos, nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Amém? E por muitas pessoas não estarem construindo a sua casa na rocha, estão ouvindo, mas não estão praticando a palavra, estão se perdendo no meio da caminhada. Estão se perdendo, irmãos. Às vezes eu paro para olhar e falo, meu Deus, no ano passado nós batizamos 20 pessoas, esse ano dessas 20 só tem 5 no meio da igreja. Como é que é isso, Deus? A Bíblia vai dizer para mim e para você que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. O apóstolo João vai dizer isso. E por que Jesus me escolheu e Jesus te escolheu? Para que nós fôssemos e dessemos fruto. Mas que esse fruto permaneça, irmão. Aleluia. E eu falava com Deus, mas por que esse fruto não permanece? Nós vamos lá, falamos de Jesus, abraçamos, cuidamos, batizamos, e o fruto não permanece, irmão. E as pessoas estão construindo a sua casa na areia. E aí vem o vento, vem a chuva, e abrem mão dessa graça que Jesus alcançou. Abrem mão, irmãos. Certa vez eu ouvi alguém falar, e eu guardei essa palavra comigo no Salmo de número 91, que fala lá que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua, mas aquele que está na presença não vai ser atingido. E ele falando dessa palavra, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra, é algo muito interessante. Porque, para pensar, irmãos, ele estava ali como se fosse num campo de batalha. Amém? Era um campo de batalha. Mas 1000 cairiam ao lado dele, 10.000 à sua direita, e ele não seria atingido naquele campo de batalha. E a nossa vida fazendo a obra de Deus é um campo de batalha todo dia, irmão. Todos os dias nós estamos nesse campo de batalha. Então imagina aquele homem que não foi atingido com a sua espada na mão. E hoje a espada é a palavra de Deus. Aleluia. E aquele homem com essa espada na mão, irmãos, ele começa a guerrear naquele campo de batalha. E ele consegue com aquela espada matar os 10.000 que estavam à sua direita. Mas 1.000 que estavam do seu lado caíram, foram atingidos pelo inimigo. Porque a palavra de Deus vai dizer que 10.000 à sua direita e 1.000 que estavam ao seu lado. Lembra daquele irmão que estava do seu lado, irmãos? Pode ser um desses 1.000 que caíram no meio da batalha. Desistiram no meio do caminho, irmãos, porque construiu a sua casa na areia. Somente ouvia as palavras que eram ministradas desse altar, mas não faziam uso dela lá fora. Ouvia que Jesus é bom, que Jesus salva, que liberta, mas não tinha coragem de falar para ninguém lá fora. Ouvia, mas não praticava. E aí por isso que muitas pessoas caem no meio dessa caminhada, irmãos, porque estão no campo de batalha, mas são atingidos porque não querem construir a sua casa na rocha. Mas graças a Deus, irmão, nós estamos aqui no meio de uma congregação, no meio de uma igreja que busca cumprir a palavra do Senhor. Irmãos, foi muito bom quando nós estávamos ali em Aíba.
E eu pude reunir pessoas de várias igrejas, pessoas de muitos lugares, para estar ali abençoando aquele povo, um povo sofrido, um povo que não tem nem o que comer muitas das vezes. Mas nós estávamos lá cumprindo a palavra de Deus. Estávamos lá porque acreditamos que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E é isso que eu quero pedir aos irmãos nessa noite. Esta palavra ela possa entrar no teu coração e você possa praticar esta palavra.